O Everton Ribeiro foi o primeiro jogador a fazer deslocamentos incomuns e puxar o seu marcador por campo de defesa e, com isso, abrir um buraco bem visível e bem grande para que o cara, as duas finais que o Flamengo ganhou nessa era foram com gols dele. Ele já pode dar título a essa era, né? A gente vai falar muito sobre a idolatria dele, é claro, mas a gente já pode chamar essa era, para mim, de era Gabigol. Por exemplo. Salve, salve nação! Saudações rubro-negras! Olha isso aqui, galera, olha isso! Que beleza! Top! Que beleza, cara! Tim Maia, que beleza! Mengão tricampeão da América! Tô muito feliz, galera. Meu Deus do céu, velho. Separei aqui pra vocês um trechinho do Linha de Passes falando do tricampeonato da América do nosso Mengão. O que será que eles falaram? Não sei. Não dá tempo de eu assistir tudo. Eu vou assistindo e gravando ao mesmo tempo. Então, deixa o like, porque eu tô aqui, ó, caprichando pra vocês, hein? As imagens é da ESPN Brasil, link na descrição. ESPN Grupo Disney. Se inscreva no canal e ative o sininho. Nem sei mais o que eu falo. Meu Deus do céu, que felicidade. Mengão tricampeão da América. O resto, chupem antes. É isso aí. Não adianta secar. Legal, né? 48 milhões torcendo para o Flamengo, mais a torcida do Curitiba, né? Que estava torcendo para o Flamengo. E o resto do Brasil secando e chorando agora, né? Chorem à vontade. Vamos lá, galera. Simbora. É bom demais ser Flamengo, cara. Nossa. Salve, salve, nação! Este vídeo tem o apoio da 1xBet, a melhor e maior casa de aposta do mundo. A 1xBet é parceira de Barcelona, Chelsea e Liverpool. Use o nosso cupom de desconto e ganhe 100% de bônus. Por exemplo, se você depositar R$100, você recebe R$100 de bônus. Se você depositar R$50, você recebe R$50 de bônus. Tá no primeiro comentário fixado o link e nosso cupom. 1xBet, a melhor e maior casa de aposta do mundo. Aproveite o nosso cupom, tá no primeiro comentário fixado. Com a Conmebol Libertadores da América e o tricampeonato do Flamengo numa campanha invicta. E a vitória por 1-0 hoje em Guayaquil para cima do Atlético Paranaense. É assunto principal do Linha de Passe desta noite. E nós tivemos um jogo isolado também do Campeonato Brasileiro. O Goiás empatou com o Corinthians por 0-0. Chupa, Corinthians! Através do Twitter, a hashtag que bom. Linha de Passe. Não quiseram jogar Os aquele amigos dia? Aqui na bancada, Vitor Biner, Celso Unzelt, Leonardo Bertozzi e André Kifuri. E teremos também o Paulo Calçade, diretamente de Guayaquil. Mas vamos aos destaques do programa, começando com você, Birner. Tudo bem? Boa noite. Cara, é bom, hein? Boa noite a você, ao Léo, ao André, ao professor Celso Unzelt, aos fãs e às fãs do esporte. Primeiro, parabéns aos flamenguistas pelo título, conquista mais do que merecida. A gente vai falar bastante sobre o jogo, mas eu acho que são coisas muito importantes, né? Entra no hall dos tricampeões da Libertadores. Tem tanta coisa para falar, eu vou destacar uma, quem não tinha pensado. Eu quero destacar o Gabigol, porque outro dia eu encontrei o João Guilherme no corredor, e o João Guilherme falou, olha, talvez seja o segundo maior ídolo da história do clube. Aí eu pensei em gerações, pensei nos ídolos das gerações anteriores, pra mim né? Obviamente o Zico é o maior de longe, mas aquele time tinha outros grandes jogadores. O Júnior, por exemplo, é um exemplo, é um jogador que pode ser citado. Aí hoje o jogo estava difícil, o Atlético coletivamente era melhor. Gabigol, do lado direito, chama o zagueiro, né? Marcação individual, Pedro Henrique, consegue o amarelo. Toma o lado esquerdo, expulsa o jogador. Desmonta a marcação individual. Pouco depois, faz o gol. Gols em todas as decisões de Libertadores. 2 gols na virada contra o River Plate. O gol de hoje, toda a situação, quando o time estava num momento mais complicado que a gente imaginava que estaria na partida. A gente olha tudo que esse cara fez pelo clube. Aí eu penso ele bater do último pênalti na série, no 5º pênalti contra o Corinthians na Copa do Brasil. A relação dele com os torcedores do clube, não tenho mais dúvida, é o segundo maior ídolo da história do clube, creio eu, para a maior parte dos flamenguistas e sem dúvida, para quem não viu a geração do Zico, o maior ídolo da história do Flamengo, desse time muito vencedor.
E você falou de muita coisa que a gente tem para discutir hoje no programa, né, com relação a essa decisão da Libertadores América. Tem, evidentemente, o Gabigol, tem ele como o melhor jogador da partida, tem o Pedro premiado como cara da competição, tem o Dorival Júnior, né, que vence a Copa do Brasil, a Libertadores, e tem um contrato acertado para ficar só até o final do Campeonato Brasileiro. O que vai acontecer com ele? Falam até de seleção brasileira, né? Enfim, é muita coisa para a gente discutir aqui, não é, Zé Alto? Boa noite para você. É sim, Preto. Boa noite aos companheiros, fãs do esporte. Temos que falar de Dorival Júnior no sentido de que ele ganhou hoje o grande título da vida, né? Ele, no máximo, tinha uma Copa do Brasil. E do outro lado, também podemos falar de Filipão. Filipão tinha um plano. 9,5 entre 10 pessoas, inclusive rubro-negros cariocas, né? O outro também é rubro-negro, Atlético, sabiam que Filipão tinha um plano. E esse plano, que me lembrou muito os meus tempos de futebol, que eu, como goleiro, ficava gritando, cada um com o seu. A marcação? A marcação, às vezes individual. Às vezes por zona, mas também cada um tem que pegar o seu dentro da zona que lhe é determinada, né? E isso ia funcionando até os 40 minutos do primeiro tempo, quando o Filipão colocou aquela placa, mantenha a distância, e estava quase conseguindo. Então aconteceu a expulsão do Pedro Henrique. Moral da história, o Atlético Paranaense fez muito, fez bastante, como havia feito o Corinthians na final da Copa do Brasil, mas não foi o suficiente, porque contra um time como esse do Flamengo, tudo o que você faz, às vezes é pouco. E aconteceu de novo, por conta das individualidades, por conta de um time muito maduro, vencedor, e que merece, sem dúvida, entrar para o hall, o seleto hall dos brasileiros tricampeões da América. É isso aí. Pedro Henrique expulso no primeiro tempo, 2 cartões amarelos, e logo depois o gol do Gabriel Barbosa. Tudo bem, André Kfouri? Tudo bem, Preto. Boa noite aos nossos amigos aqui, meus caros, e aos nossos amigos que estão aí. O meu destaque é o Everton Ribeiro. Eu não sei se o Everton Ribeiro, nos últimos dias, tomou alguma decisão errada, do tipo pedir uma dessas pizzas que não tem explicação, como, por exemplo, frango com catupiry. Ou se, ao sair de casa, ele, para fugir do trânsito, fez um caminho diferente e acabou perdendo um compromisso, coisas do tipo. Mas em campo ele não toma uma decisão errada há meses. Hoje não foi diferente. Ele é o comandante do Flamengo. O Vitor falou bastante sobre o Gabriel. O Gabriel é, de fato, o ídolo do rubro-negro hoje, e toda a questão comparativa com o Zico, que vale para tudo, menos para o campo, sem desmerecer, evidentemente, o Gabriel como jogador, mas a questão da idolatria é óbvia e ele merece. O De Arrascaeta é um jogador especialíssimo, acho que não há outro como ele jogando na América do Sul. O Pedro é o futuro e é um jogador cujo teto a gente não conhece. Mas a minha impressão é que o Everton Ribeiro é o craque desse time. No sentido de ser um jogador cerebral, de saber fazer as leituras corretas e de ser decisivo quase sempre. Hoje, enquanto o Flamengo não entendia o que fazer para conseguir se sentir confortável em campo por causa da marcação individual imposta pelo Atlético, o Everton Ribeiro foi o primeiro jogador a fazer deslocamentos incomuns e puxar o seu marcador por campo de defesa e, com isso, abrir um buraco bem visível e bem grande para que os demais jogadores do Flamengo pudessem ocupar esse espaço. O De Arrascaeta também, mais ou menos no mesmo período, começou a fazer isso, puxando o seu marcador para um dos lados do campo, e o Flamengo ali começou a conseguir jogar. Ele tem participação no gol, ele tem um índice de acerto de passe, as jogadas lógicas, o refinamento técnico que poucos jogadores têm, e é claro que ele tem também, e teve alguns períodos de irregularidade no seu desempenho individual, mas ele tem crescido demais. E até na comparação direta com o seu adversário por uma vaga na Copa do Mundo, eu acho que o Everton Ribeiro vai ser convocado, é a minha impressão. Hoje o Felipe Coutinho começou como reserva no jogo do Aston Villa contra o Newcastle. O Newcastle passou por cima do Aston Villa, o Coutinho entrou no segundo tempo. Então, na comparação direta dos momentos, e a comissão técnica da seleção brasileira estava nesse jogo,
do Campeonato Inglês. Algumas horas depois, o Everton Ribeiro dá um recital, mais um, na minha opinião, na decisão da Copa Libertadores. Então, que jogador, e antes mesmo de ser jogador do Flamengo, ele já era um jogador muito diferente, muito técnico e muito decisivo. Eu tiro o chapéu para ele mais uma vez. Bom, seleção brasileira que você citou aqui, o Coutinho, a Copa está muito perto. Eu já falei aqui na abertura do programa, a gente vai se debruçar de Libertadores da América. O Felipe Coutinho, que começou no banco, como você disse, de novo. Outra vez. Hoje, ele pelo menos entrou em campo, né? Saiu do banco de reserva. Antes do Bertozzi, só uma curiosidade. Às vezes você senta naquela cadeira onde está o Bertozzi, e em outros programas de destaques, você olha para mim e fala assim, poxa, já deram praticamente todos os destaques, eu achei guardando esse assunto. O guardando. Everton, você já veio com ele preparado manga? Eu já estava com ele preparado. Estava preparado. E se o professor ou o Vitor optassem por falar no Everton Ribeiro, eu falaria, não tenho nada a declarar, passaria para o Léo. Que isso? Não teria como me manifestar hoje. Né? Porque começou o Gabigol, passou pelo Felipão, Pedro Henrique e tudo mais. Bertozzi, estamos juntos de novo, Bertozzi. Ô, Preto, bom estar com você. Semana especialíssima de cobertura aqui, sempre juntos. Poderia até fazer um manifesto em defesa da pizza de frango catupiry, mas... Parabéns, Eu incluiria o milho. Top. Frango, catupiry e sem dúvida milho. nenhuma. Aí eu posso me retirar. Mas Horror por causa do milho? Aí tem duas opções, ou chama a polícia, Como eu não quero que o ou me André retiro. vá embora, nem gosto chame de a milho. polícia. Sabe que o pessoal que... Eu nasci em 80 e sei que muitos rubro-negros nasceram durante a década de 80 e não viveram o auge da era Zico, né? Ainda viram já o Zico em final de carreira, o que foi ainda assim um privilégio para muitos. Mas o que eles viram de Flamengo em termos de conquistas, né? Esporádico, né? 92, 2009, uma Copa do Brasil aqui, estaduais na época, que eles eram mais relevantes também, evidentemente, mas uma era em que a vitória é o hábito, desde já era Zico, né? Se a gente pensar, quando o estadual era muito relevante, 78, 2 em 79, né, professor, que teve o especial. E aí vem brasileiro em 80. O especial antes do que valia. Exato. E coisas do calendário do futebol brasileiro que sempre foi maluco, né? Mas aí vem brasileiro em 80, em 81 vem outro estadual, mais Libertadores, Mundial, e vem mais 2 brasileiros. Quer dizer, todo ano você se prepara para gritar campeão de alguma coisa importante, né? Então, assim, o 2021, em que o Flamengo não ganhou nada, embora tenha tido vices, né? Foi o ano atípico da era Gabigol. Aí eu vou entrar no Birner. A gente discutiu muito como é que a gente vai lembrar dessa era, né? Porque tem outros nomes em comum. Mas quando você pensa que as duas finais que o Flamengo ganhou nessa era foram com gols dele, ele já pode dar título a essa era, né? A gente vai falar muito sobre a idolatria dele, é claro, mas a gente já pode chamar essa era, para mim, de era Gabigol. Por exemplo, eu acho que o Bruno Henrique foi o melhor jogador da temporada em que o Flamengo ganhou 2019. Jorge Jesus. Também acho. Eu acho que o Everton Ribeiro foi o melhor jogador dessa Libertadores. E o melhor jogador do Flamengo. Mas a era Gabigol. O E o próprio Pedro? Jesus era um candidato a ser o dono da era se 12 não tivesse gols. saído. Né? Como as coisas continuaram sem o Jesus, eu acho que uma coisa a gente já pode concordar aqui. O Gabigol é o maior jogador do Flamengo depois de Zico, incluindo a cronologia. Porque quando eu penso em outros que brigariam por isso, você tem que relativizar, né, os tempos de Leônidas da Silva, de Domingos da Guia, de Zizinho. E destacando, professor, para que ninguém chegue sem entender, o maior jogador dentro do clube, para o clube. Sim. Não o maior jogador que passou pelo clube contando o que fez em outros locais. Né? O próprio Dida, que era o ídolo do Zico. Então, ídolos nunca faltaram ao Flamengo. Contemporâneos, como lembrou o Birner, tinha pelo menos o Júnior ali. Se o Zico é o que mais fez gols, o Júnior até hoje é o que mais jogou. Então, isso também tem todo um peso. Agora, pós-Zico, e não é pouco, porque você tem um caso de amor com o Adriano, você tem o Petkovic fazendo algo que ficará para sempre. Júnior. Você tem muitos nomes rubro-negros, mas eu acho que o Gabigol seguramente. Eu acho que foi o Vinícius que lembrou num dos nossos grupos aqui da ESPN, eu nem sei em qual grupo e em que momento, mas ele lembrou que todos os gols do Flamengo em finais de Libertadores, que agora já são 4, ou foram marcados por Zico, ou foram marcados por Gabigol. Os dois juntos fizeram todos os gols do Flamengo em finais de Libertadores. Portanto, mais um Gabigol marcou em ingrediente. 3 decisões.
Acabou, cara, tá tão bom o papo. Galera, peguei o vídeo pronto e não se preocupe, vai ter mais trecho aqui desse programa, tá? Porque eles vão falar somente do Flamengo nesse programa e também do empate do poderoso Timão contra o Goiás. Ué, o Corinthians não queria jogar com o time reserva aquele dia, né? Empatou hoje o time titular. Chupa, Corinthians. Toma, achei foi pouco. Muito bem, vamos falar aqui então do maior de todos, o Rei de Copas. O Mengão fez história em 2022, vencendo a Copa do Brasil e Libertadores. Cara, o debate estava top, né? Falando sobre a importância e o tamanho de Gabigol neste Flamengo, né, galera? Para nós, torcedores do Flamengo, Gabigol, pra mim, eu vou falar pra mim, tá? É o segundo maior jogador da história do Flamengo, somente atrás do Rei Zico, né, cara? Zico é Deus, então não mexe, deixa Zico quietinho lá. Mas o Gabigol fez história, ele marcou gols nas 3 finais que ele esteve, né? Ele marcou 2 gols em 2019, ele marcou 1 gol contra Palmeiras ano passado na final e marcou 1 gol hoje, dando título para o Mengão tri da Libertadores. Então, assim, Gabigol se torna um gigante dentro do Flamengo. Falem o que quiser do Gabigol. Ele é o segundo maior jogador da história do Flamengo. Por tudo que ele conquistou em tão pouco tempo. Galera, é muito título, velho. 11 ou 12 títulos. Já até fugiu da minha memória quantos títulos Gabigol tem com essa camisa aqui, ó. Pesada, hein? Isso aqui é pesado. Não é qualquer um que joga aqui, não. Everton Ribeiro jogou demais, né? Foi eleito o melhor jogador da partida, mas eu quero aqui levantar a bola para os nossos zagueiros. Felipe Luiz, infelizmente, se machucou. Mas, assim, o que jogou de bola o Léo Pereira, cara? Léo Pereira, nossa, colocou o Vitor Roque no bolso. Jogou demais. Davi Luiz jogou bem. O nosso Rodinei jogou bem também. Ayrton Lucas, graças a Deus, entrou muito bem. Foi em cima dele a falta que expulsou o rapaz do Atlético, né? Esqueci o nome dele agora. E dali em diante, cara, só deu Flamengo, né? O Flamengo deu uma vaciladinha ali no começo do primeiro tempo. Foi um jogo bem truncado, bem estudado, né? Vamos dizer assim. Flamengo meio molenga em campo. Mas depois, cara, o Flamengo dominou o jogo, né? Segundo tempo, o Flamengo amassou. Poderia ter feito o segundo, o terceiro. Gabigol perdeu uma chance de ouro de fazer o segundo gol. Mas tudo bem, faz parte do jogo. O mais importante é a vitória, o título, né? O ano que vem a gente tem disputas, a gente tem que disputar a Supercopa do Brasil, provavelmente com o Palmeiras, que será campeão do Campeonato Brasileiro. A Recopa Sul-Americana, né? Que a gente vai pegar o Independente Del Valle, que venceu a Sul-Americana. E a gente tem o Mundial de Clubes para disputar. Olha que ano mágico que a gente vai começar em 2023, galera. Um ano top também, né, galera? Show de bola, né? Você tá feliz? Tá? Vai dormir hoje? Não vai? Vai festar? Ah, cara, eu não vou dormir não, hein? Vou ficar aqui gravando vídeo até dar sono. Mas vai ser difícil, hein? Vai ser difícil dormir hoje. Estou na adrenalina pura aqui. E é isso aí, galera. Ó, deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. Isso aqui é Flamengo. Saudações e fui. Ó, tô acelerado, cara. Tô acelerado.